Meus queridos, iniciando a nossa aula de número 15, bom tê-los aí. Estamos falando de História da Igreja, no ponto, página 182, estamos falando de missões. Eu não citei na aula de número 14, mas nessa 15ª aula, resultado das missões, né? Página 181. Foram vários os resultados da obra missionária, não somente na propagação do Evangelho, como também em muitas realizações culturais, tá? Os missionários eram também exploradores e foram os primeiros a informar o mundo sobre as condições geográficas de alguns países. Explorador, aqui entenda, não que explora pessoas, mas que explora regiões mundo afora, tá? Muitos nomes de missionários estão no quadro de honra por construírem escolas, estradas, técnicas de agricultura, comércio, hospitais, etc., né? E uma questão para reflexão, página 182. O que fomentou a atividade missionária e a reforma social da igreja na Europa e na América do Norte? O que levou eles a fazer missões? Foi, por assim dizer, a industrialização. Quando está sendo explorado, as colônias sendo abertas, as pessoas estavam lá e assim por diante. Então eles não precisavam só de emprego, não precisavam só ser conquistadas no sentido colonial da coisa. Precisavam também de evangelho, precisavam também de Cristo, precisavam também de escritura, de aprender a palavra de Deus. E aí que entrou a questão dos missionários. Capítulo 4, Idade da Razão, Igreja e Academia. Após a Reforma Protestante, o equilíbrio desenvolvido pelos teólogos da Idade Média, e aprimorado pela Reforma, foi alterado de maneira radical e permanente. Uma nova cosmologia substituiu a antiga ordenação hierárquica da realidade. Iluminismo, as luzes da razão no cristianismo europeu. Isso aqui foi um grande mal, tá, gente? Bom, a nova forma de ver o universo é resultado do desenvolvimento de vários fatores sociais, políticos e intelectuais. Uma série de conflitos religiosos havia devastado a Europa no começo do século XVII. Os desentendimentos entre confissões cristãs levaram a um questionamento generalizado sobre a validade das disputas doutrinárias. E as guerras que aconteceram eram disputa doutrinária, tá? Questão de Inquisição, disputa doutrinária, mesma coisa. Por mais que teve pessoas que foram à fogueira pela crítica à Igreja Católica Romana, tá? Tem esse detalhe também. Então, se teve um movimento da Reforma, teve a Contra-Reforma para frear aquilo que o catolicismo dizia. Esse protestante é heresia, a maneira que vocês vão para se retrate ou vão para as fogueiras, né? E por falar nisso, aproveitando aqui o gancho, certa vez antes do Lutero ir para a dieta de Worms, disseram para ele bem assim: olha, Lutero, você não deveria desafiar o Papa. Aí ele falou: mas por que não? É porque o Papa interpreta a Bíblia. O Lutero respondeu: ele interpreta a Bíblia, mas ele não está acima da Bíblia. E ele está corretíssimo. Muito bem. Queridos, uma série de conflitos na Europa estavam acontecendo por questões doutrinárias, tá? A igreja perdeu o monopólio da verdade, as pessoas não estavam mais dispostas a aceitar os antigos dogmas, baseando-se apenas no fato de que pertencia a um sistema recebido através da tradição cristã, leia-se aqui católica, tá? No iluminismo, as doutrinas cristãs passaram por avaliações críticas sem precedentes. Num certo sentido, está correto, mas o iluminismo contribuiu para que as pessoas se tornassem céticas também, tem esse detalhe. Na França, por exemplo, o cristianismo passou a ser visto como uma religião opressora e irrelevante. Como resultado, os escritores do iluminismo francês puderam defender uma rejeição total do cristianismo e considerando como um sistema de crenças arcaicas e desacreditado. Conceito de iluminismo, o que vem a ser afinal? Acho que vocês já ouviram o termo, página 184, tá? Iluminismo significa primeiramente o fenômeno meteorológico
do clarear de um céu encoberto através das nuvens. Literalmente é isso, tá, gente? O iluminismo marcou o cumprimento da transição entre a era antiga e a era moderna. Através de seu desafio às autoridades e sua ênfase à fé pessoal, a reforma protestante contribuiu para o movimento da saída do mundo medieval. Mas aquilo que existia apenas em sua forma embrionária no século XVI alcançou a plenitude no iluminismo. A luz da razão encontrada dentro de cada indivíduo destronou a hierarquia eclesiástica e abalou suas fundações de autoridade. As formulações da igreja da teologia clássica não eram mais suficientes para resolver os debates intelectuais. O nascimento do iluminismo, gente, ele se encontra no começo do século XVII e, de modo intelectual, ele associa-se à obra de Francis Bacon e também de um homem chamado René Descartes, considerados, por assim dizer, os pais do iluminismo, tá? Francis Bacon, criação de métodos científicos. Francis Bacon nasceu em Londres, cresceu em um contexto de aprendizagem e zelo calvinista. Segundo parágrafo aqui sobre essa citação, página 184. Bacon ensinou que para dominar a natureza precisamos antes conhecer suas leis por métodos comprovados. O novo método deve consistir na observação da natureza. Para ver bem claro, é preciso fazer uma classificação das ciências. Observe que a teologia perdeu a sua hegemonia. Lembra que a gente foi citado, que eles consideravam como a teologia como a mãe de todas as ciências? Estão lembrados disso? Então, ciências da memória, a história, né? Ciências da razão, a filosofia, ciências da imaginação, a poesia. Cadê a teologia aqui? Então, o projeto de Bacon, para quem saber é poder, consiste primeiramente em aperfeiçoar a ciência, em segunda, em aperfeiçoar a ordem social e, finalmente, em conferir soberania aos homens da ciência. Cadê a teologia aqui? Cadê o ensinamento bíblico aqui? Não existe. Bacon pensou em uma cidade ideal que possuiria as seguintes características: luta contra a ignorância, o sofrimento e a miséria, liberdade total para o ser humano realizar tudo o que é possível. E o René Descartes, ele vai na mesma linha, gente, tá? Página 185, o antropocentrismo. Ser humano no centro do universo. Já é reflexo do iluminismo isso aqui, tá, gente? Tudo centrado no homem. Tudo para o bem do homem. Por falar nisso, você já ouviu pregações que está embutido ali iluminismo? Já percebeu que hoje a forma de pregação deu uma mudada, gente? Coloca o homem como, né, um bebelozinho de Deus. Alguém disse, né, o homem, o ponto fraco de Deus. Me parece que estou com um cheirinho de iluminismo aí, gente. Não sei o que você acha. Os seres humanos e não Deus estão no centro da história para o antropocentrismo iluminista. Ao contrário do pensamento da Idade Média e da Reforma, que via a importância das pessoas relacionadas ao seu lugar na história do agir de Deus. Os pensadores do iluminismo determinavam a importância de Deus em termos de seu valor para a história da vida de cada um. Olha como deu uma mudança, uma nuance bem sutil, né? O iluminismo colocou o ser humano em uma posição elevada e valorizou a estima pelas capacidades humanas. O ser humano passou a ser visto de forma otimista. O iluminismo atribuiu à humanidade habilidades intelectuais e morais muito maiores do que aquelas reconhecidas pela teologia tradicional, quer católica ou quer seja protestante. O homem é o centro de tudo. Tudo pela felicidade do homem, tudo pela bem-aventurança do homem. Queridos, me parece que nós estamos vivendo numa época iluminista. Isso aqui faz tanto tempo, tá? Faz séculos e séculos, mas está voltando com roupagem evangélica, cheirinho de evangelho, né?
Até nome de pregador mudou, gente. Não é o pregador que quer fixar uma ideia. Não, agora ele é um coaching. Sabe o que é a palavra coaching? Treinador. E esses coachings, né, o treinador, ele vai treinar para que você seja vitorioso, treinar para que você seja bem-sucedido, treinar para que você seja feliz. As palavras de autoajuda que vão ser direcionadas e empurradas até você vão te treinar para que você seja bem-aventurado e aguce as suas capacidades intelectuais. Queridos, isso é iluminismo. Iluminismo do século 17 e 18, gente. Descaradamente. Isso é espírito de Descartes. Isso é espírito de Francis Bacon. Pelo amor de Deus. E nós estamos vendo essas coisas todos os dias. Púlpitos afora. Brasil afora, mundo afora. E interessante que não é mais mensagem certa, é mensagem que dá certo, né? O povo não quer mais ser confrontado, o povo quer ser agradado. Não busque mensagens que te agradem, busque mensagens que te transformem. E o iluminismo, bem sutilmente, está vigente nos dias atuais. A razão humana substitui a revelação no iluminismo, tá, gente? A nova ciência bíblica, as ciências bíblicas abriram o caminho para uma exegese moderna na era do iluminismo. Página 186. Ao se desligar da tutela da autoridade de direitos dogmáticos eclesiais, elas se tornaram pioneiras de uma teologia moderna crítica. Os estudiosos protestantes da Bíblia dos séculos 17 e 18 puderam se apoiar nos trabalhos prévios realizados na época do Renascimento. E aqui vai surgir alguns nomes, tais como o Baruch Spinoza, o Isaac Newton, tá? O empirismo, idealismo, experiência, razão e conhecimento, atrelada a John Locke. E nós vamos entender, gente, que foi um mal para a igreja da época e principalmente para aqueles que buscavam a ortodoxia pura das Escrituras. A religião racional, leitura crítica da Bíblia surge, tá? As bases elaboradas pelos filósofos europeus do século 17 e 18 tornaram-se o fundamento da leitura histórica, crítica da Bíblia. E algumas áreas centrais da doutrina cristã entraram em conflitos, tais como a possibilidade de milagres, o conceito de revelação, a doutrina do pecado original, o problema do mal, a identidade de Jesus, a interpretação de escrituras, e líderes e teólogos protestantes que aderiram aos pressupostos do iluminismo. Aqui tem vários nomes que aderiram, gente, tais como Sigmund Jacob, Johann August, John Friedrich, Johann Jacob, Johann Gottfried. Tem vários aqui que aderiram ao iluminismo. A busca ao Jesus histórico, página 190. O cristianismo do período da modernidade foi marcado pela publicação de um grande número de obras sobre a vida de Jesus, tá? Tais obras tinham por objetivo defender a veracidade histórica de Jesus contra o ataque dos céticos e materialistas da época, motivados pela filosofia racionalista. Os primeiros ataques são contra os fatos sobrenaturais. E foi muito importante esse contra-ataque dessa busca por um Jesus histórico, no caso, né? Nós temos na página 191, meus queridos, consequências do liberalismo para o cristianismo. O liberalismo foi inspirado pela visão de uma humanidade em ascensão, rumo a novas descobertas. O cristianismo não ficou isento, pois algumas convicções foram seriamente questionadas, e esses questionamentos existem até hoje. Eu estou vendo aqui também devagarinho nessas questões aqui, tá vendo? O passado, o presente repete o passado de novo. Sutilmente aqui o guiso da serpente, tentando desmistificar e tirar a sobrenaturalidade do cristianismo autenticamente bíblico e das sagradas escrituras também.
E nós vemos na página 191 essas consequências, alguns nomes são citados, página 192. A igreja perde importância, página 193. Os protestantes liberais argumentaram que a reorganização da fé cristã era essencial para que o cristianismo continuasse a ser relevante no mundo moderno. Com esse argumento, exigiram um grau de liberdade tanto em relação à herança doutrinária do cristianismo, quanto em relação aos métodos tradicionais de interpretação da Bíblia. E devagarinho, evidentemente, quando fala de igreja aqui também, catolicismo e protestantismo entram nessa mesma vala comum, perdendo a sua relevância nesta época.